Você já percebeu como, mesmo quando tudo parece estar no lugar, né? Carreira, família, amigos, ainda tem uma sensação de vazio? Você ainda tem uma sensação de vazio? Um espaço que parece que nada preenche? E se eu te dissesse que esse vazio é o eco da sua alma pedindo para ser despertada, o que você faria? Esse é mais ou menos o tema que eu quero abordar hoje, né? E por que eu quero abordar esse tema? Porque realmente várias pessoas vêm e me procuram e me perguntam sobre isso. Então eu quero trazer para vocês essa reflexão, né? Porque eu também já tive nesse lugar. E o que acontece depois? Eu sou uma pessoa que eu sou muito curioso. Então quando eu começo a estudar algo, eu já quero saber o que vai acontecer depois, né? Eu entendo essa sensação de ter esse vazio que não preenche, porque eu vivia esse vazio. Há poucos anos atrás eu vivia esse vazio. E eu achava que era no lugar que eu estava morando, que eu precisava mudar de lugar. Eu achava que era no trabalho, que eu precisava mudar de trabalho. Eu achava que era no relacionamento, que eu precisava mudar de relacionamento. E por aí tantas outras coisas. Porque realmente, e quando a gente desperta, né, é muito estranho isso. Quando a gente se dá conta do quão vazio nós estamos, é muito estranho, né? Mas eu quero chamar a atenção também que isso não é um erro seu, né? Não foi um erro meu. São as circunstâncias que levam a gente, né? Porque a vida em si por si própria, né? Ela é cheia de distrações, ela é cheia de expectativas externas que abafam a nossa verdadeira essência, né? Muitas vezes a gente está procurando atender o que os outros esperam da gente. Quantos de nós, por exemplo, né? Quem aqui é mais jovem, ou mais ou menos, não digo mais jovem, mas mais da minha linha de idade aqui, mas quantos de nós fomos fazer uma faculdade porque era o que a família achava que a gente tinha que fazer, não era aquilo que a gente queria fazer? Quantos de nós foi trabalhar numa área que a gente não gosta, mas para atender as expectativas? Quantos de nós abrimos mão do amor verdadeiro para poder atender expectativas alheias? Então tudo isso são distrações. São distrações que levam a gente a cada vez estar mais vazios, né? Se sentir mais vazios. E hoje, então, como eu falei, eu quero contar, né, o que acontece do outro lado, quando você desperta a sua alma, né? Porque tudo isso, todas essas distrações, como que vai colocando a sua alma numa espécie de inércia, numa espécie de suspensão. Você já não se conecta mais com a sua essência. Você já não se conecta mais com você. Você está no automático. Você entrou no modo automático. E aqui é muito importante a gente prestar atenção. Eu estou no modo automático hoje ou não? O que é estar no modo automático? É quando você levanta, cumpre suas obrigações, volta para casa, deita, dorme, levanta, cumpre suas obrigações, volta para casa, deita, dorme. Quando você vê, passou um ano, 2, 10, 20, 50. E você olha para trás e parece que você não fez absolutamente nada da sua vida. Quantas pessoas chegam nos 50 ou nos 60 e dizem: por que eu não aproveitei os meus 20? Por que eu não aproveitei os meus 30? Porque a alma estava em suspensão nessa hora. E por isso que eu quero contar para vocês o que a gente encontra do outro lado do rio. Porque realmente não é um processo fácil. E eu seria muito leviano se eu chegasse aqui e dissesse para vocês: não, é fácil, não, é tranquilo. É um processo de despertar realmente. Você vai começar a se conectar, você vai começar a se dar conta de coisas que antes você não se dava conta, que você talvez achava, né, que era uma coisa normal. E aí você vai ver, você vai dizer: não, mas isso não é normal. Quanto abuso eu estou vivendo e me permitindo viver por achar que isso é normal. Por viver no automático. Por achar que é normal viver no automático. Então é por isso que é um processo que, embora não seja impossível, ele é um processo que te desafia.
te desafia a despertar, te desafia a estar acordado, estar acordada. Te traz um impacto muito profundo para a vida. Você não vai mais ser o mesmo ou a mesma. Você começou a sua jornada de descoberta, de propósito. Você descobriu o seu propósito. Você começou a se conectar com a sua alma. Você já não é mais o mesmo, não é mais a mesma. Você já não aceita determinadas coisas. Você já não toma mais como natural, como normal, certos abusos que talvez hoje você se permita. E o mais bonito de tudo, eu costumo dizer, né? Uma vez que a gente vê, não pode desver. Uma vez que você entrar nesse processo, embora ele seja desafiante, embora ele te tire de uma coisa que a gente fala muito e entende pouco, embora ele te tire da sua zona de conforto, é um processo lindo de se viver. Traz muita coisa boa para nossa vida. Traz muito desafio, isso é verdade. E traz algumas coisas que talvez a gente não espera. Por isso eu quero contar para você tudo isso que acontece. Mas bem, o que é exatamente o despertar da alma? E por que ele é tão necessário? Por que você fala que o despertar da alma é tão necessário? Quem já me acompanha já vê, né, já deve ter visto por aí eu falando que o mundo está mudando. De fato está mudando. A cada dia que nós acordamos, é uma notícia diferente. Algumas são chocantes, outras são de alívio, mas a cada dia que nós acordamos, nós temos uma novidade pela qual não esperávamos. Seja clima, seja política, seja economia, seja relações diplomáticas, enfim. O mundo está mudando. As coisas estão mudando. Então, dos motivos que é tão necessário é isso, né? Nós precisamos entrar nessa nova sintonia para viver nesse novo mundo que está começando. Agora eu te digo uma coisa, você já se perguntou por que tem algumas pessoas que parecem ter uma clareza incrível sobre a vida, como se elas soubessem exatamente o que fazer. E eu vou te dizer uma coisa, isso não é sorte. Tá? Quando você vê uma pessoa falando sobre a vida, sobre as reflexões da vida, sobre o que precisa ser feito, isso não é sorte, não é coincidência. Isso é o poder de uma alma desperta. Isso é o poder que te traz a sua alma desperta. Você passa a ter um discernimento, você acorda para o mundo. Você consegue ver aquilo que está além do que estão te dizendo. Por isso você se transforma. Por isso você já não é mais a mesma pessoa. Por isso tudo isso que você viu, que você está vendo, você não consegue mais negligenciar. Porque isso passa a ser a sua nova rotina. E quanto mais você adentra na sua conexão pessoal, na sua conexão com a sua alma, quanto mais você adentra nesse desafio de eu me conhecer na essência, mais clareza você vai ter. Mais você vai se tornar essa pessoa que tem clareza sobre a vida. Esse é o grande poder de uma alma desperta. Esse é o grande poder de uma alma que enxerga as coisas. Esse poder está nas suas mãos. Você tem esse poder. Não é algo fora da realidade. É algo que você tem disponível para você.